Senhor, meu nome é Simone de Mello e hoje nós vamos falar sobre a ordenança da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor e o batismo, conforme eu mencionei na última aula, são duas ordenanças de Cristo para serem observadas pela Igreja. A Ceia do Senhor, ela surgiu na última Páscoa de Cristo com os seus discípulos antes da crucificação. A Bíblia, ela nos relata claramente a origem da Ceia do Senhor nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e posteriormente sendo praticada em Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios. Mas qual é a história da Ceia do Senhor? Como realmente ela se originou? Vamos entender um pouco melhor, mais detalhadamente? Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês como era a ceia realizada por um judeu nos tempos de Jesus. A história nos diz que eles se reuniam para essa refeição e no local onde seria realizado, eles deveriam entrar descalços. Jerusalém era uma cidade extremamente empoeirada, então ao chegar no local onde seria realizada a ceia, era solicitado que o escravo ou o servo mais simples da casa fizesse a lavagem dos pés das pessoas que fossem participar daquela cerimônia. Esta foto, ela retrata muito bem como eles se posicionavam durante a ceia. E era comum também que eles lavassem as mãos e havia todo um preparo para lavar as mãos. E posteriormente a todo esse processo, iniciava o partir o pão. Então pegava-se o pão, né? No Oriente Médio, culturalmente, eles oram ajoelhados ou em pé, então provavelmente todos se levantavam, né? O pão era abençoado e se fazia a seguinte oração: Bendito sois tu, Deus do universo, pelo alimento de tua bondade. Amém. Essa oração era sempre feita anteriormente ao partir do pão. Nós temos um relato em Mateus 26 que diz que e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando. Então era partido o pão e ali era distribuído um pedaço para cada pessoa que estava outra ali presente. Outra curiosidade importante é que naquela época não havia talheres. Então todos deveriam participar do mesmo prato. Note que em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim: E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, e partiu, e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Ou seja, todos participavam do mesmo cálice. E o que significa a ceia do Senhor? Na noite anterior à sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos no cenáculo para a refeição da Páscoa. Esta palavra cenáculo é um termo que se refere ao local onde foi realizado a última ceia. Todos os anos, os judeus eles se reuniam para celebrar a Páscoa, que é uma refeição especial ordenada por Deus para comemorar a libertação da escravidão do povo de Israel do Egito. Vocês devem se lembrar que lá no Antigo Testamento conta a história que várias pragas foram lançadas contra o Egito enquanto o povo de Deus era escravo. E no total foram 10 pragas, a última delas sendo a morte dos primogênitos. E durante esse período, o povo de Deus, o povo de Israel, recebe uma orientação, uma ordem de Deus que eles deveriam matar um cordeiro sem mancha. E o sangue deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais e nos beirais das portas. Isso protegeria eles contra a morte dos primogênitos. E assim aconteceu, no entanto que logo em seguida o faraó decide, enfim, libertar o povo de Israel da escravidão. Depois de matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais, eles comeram o cordeiro assado, juntamente com os pães asmos, que é o pão sem fermento, e ervas amargas, o que passou essa refeição a ser chamada de ceia da Páscoa. Então, Jesus ele toma essa refeição antiga, essa celebração, e dá um novo significado.
A ceia do Senhor é um memorial instituído pelo próprio Jesus. Os cristãos não relembram o sangue dos umbrais e nas vergas, mas o sangue derramado na cruz. Jesus instituiu que seus discípulos comessem o pão e bebessem o cálice em memória de sua morte a favor deles. Jesus se tornou a plena concretização do livramento do pecado e da morte quando ele derramou seu sangue e morreu na cruz. O alimento da ceia era o pão e o vinho, o pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho representando a nova aliança. O sangue de Jesus que foi derramado quando morreu, ao mesmo tempo pagou nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Em memória de mim. Este é um importante elemento da ceia do Senhor e fica claro aqui o significado. Mas é importante relembrar a vida de Cristo, tudo o que ele fez em prol da humanidade, o que ele representa e o que ele é hoje, atualmente. É importante relembrar todos os benefícios, todos os milagres que foram beneficentes, todas as suas atitudes destituídas de qualquer egoísmo. A sua morte não foi em vão e nós precisamos reconhecer isso em nossas vidas. A palavra discernir, ela é a tradução do vocábulo grego diacrino, que significa julgar corretamente a seriedade do rito. Assim sendo, o crente ele precisa saber e entender qual o significado da ceia para ele e o quão sagrada ela é. E ainda mais, o quão sagrada é a realidade espiritual que ela representa. Mas aqui o que está em foco é a ideia de fazer um autoexame, uma autoinvestigação, em que o crente ele procura discernir se é própria a sua participação na ceia, por ser indigno os seus motivos e as suas ações. O autoexame aqui é um modo determinado de levar ao crente de participar dignamente da ceia do Senhor. Por isso que Paulo, ele esperava que aqueles crentes de Corinto se arrependessem do seu espírito faccioso, da sua cobiça, de sua adoração aos heróis, de sua imoralidade, de sua sabedoria humana, da exaltação em que tinham a sabedoria humana, da sua glutonaria e da sua embriaguez. Tal exame, que resultaria em arrependimento, produziria a dignidade que o crente precisa possuir a fim de participar apropriadamente da ceia do Senhor. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de comentar com vocês brevemente sobre a principal lição que nós aprendemos com a ceia do Senhor. Para mim, particularmente, é a nova aliança que nós temos com Cristo. É a oferta da graça, do favor imerecido. Por isso, eu acredito que nós devemos participar da ceia do Senhor com muita gratidão, com muita alegria, mas principalmente com temor, com seriedade, entendendo o real significado desse momento de comunhão, de reunião, do partir o pão e do dividir o cálice. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Aqui no vídeo, embaixo, você encontra o endereço do blog. Lá você terá a aula completa na íntegra e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe.